Olá a todas e todos! É com imenso prazer que estamos lançando agora o canal Todos na Diferença pelo YouTube. Teremos um programa semanal com temas dos mais diversos, tais como o que é ser igual e diferente em nossa sociedade, o que é ser uma pessoa com deficiência e o que é, na prática, o que chamamos de inclusão social e escolar, entre muitas outras temáticas. Teremos ainda muitas entrevistas, reportagens e a participação efetiva como protagonistas dos participantes do projeto de minha autoria, que se chama Oficina da Palavra e da Escrita Criativa, Todos na Diferença. Como pretendemos atingir a todas as pessoas, vou começar falando um pouco sobre quem sou eu e fazer a minha audiodescrição para as pessoas que não enxergam. Sou Guga Doria, jornalista, sociólogo, articulista e educador na área da inclusão. Tenho pele branca e estou com os cabelos encaracolados, penteados para trás e barba grisalha. Estou ainda com um óculos de aro redondo, com uma camisa com uma gola branca, com alguns pontinhos pretos e uma malha cinza. Ao meu fundo, uma pequena cortina e os tijolinhos aparentes de minha casa. Eu vou começar o programa de hoje com uma pergunta que eu tenho certeza todos vocês já fizeram um dia. O que é o tempo? Como o tempo funciona em seu dia a dia? Vamos iniciar então apresentando a poetisa participante da oficina de escrita, Júlia Marisec Vicentini, declamando o seu poema Frutos do Tempo. A Júlia tem a síndrome de Down, mas também ela tem o desejo de escrever, entre muitas outras características. E já fazendo uma audiodescrição do vídeo que vocês vão assistir, ela tem a pele branca, cabelos curtos e castanhos, os olhos também castanhos, veste uma blusa branca com arabescos azuis e ao fundo uma parede branca e um relógio redondo com números pretos. E por falar nisso, a pergunta que fica no ar é: será que existe um tempo único e absoluto que todos devem seguir? O fruto do tempo, uma rosa vermelha. O fruto do nosso beijo. Sou uma beija-flor. Dentro dos teus olhos, o tempo é ficar no seu abraço, lembrança de uma vida inteira, uma beleza divina, dançar nas nuvens. Todos na diferença, com impressões digitais coloridas ao fundo. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos nesse primeiro programa do canal Todos na Diferença. Nós vamos falar nesses nossos programas sobre questões tais como diversidade, o que é ser igual e diferente, o que é ser pessoa com e sem deficiência. Enfim, será um programa bem amplo que falará da diversidade humana. E para iniciar nosso primeiro programa, eu vou fazer uma questão como ponto de largada
que eu tenho certeza é uma questão, é uma pergunta que todos nós já fizemos um dia. O que é o tempo? O que você, e eu me incluo nisso também, o que eu penso quando ouço a palavra tempo? Penso em segundos, dias, meses, anos, décadas ou séculos? Como é que esse tempo funciona em nosso dia a dia? Será que existe um tempo único e absoluto que vale para todos nós? Será que existe um passado que ficou para trás e não volta mais? Um presente que é o agora e um futuro que ainda virá? Quando acontece algum momento feliz da nossa vida, nós costumamos dizer: puxa, estava tão bom e o tempo passou tão rápido, né? E quando nós estamos vivendo um momento difícil, parece que o tempo demora para passar. Vamos pensar essa pandemia, um ano e alguma coisa, parece para muitos que já faz 3, 4 anos que a gente está vivendo essa quarentena, parece que foi a vida inteira. Nós temos consciência dessa relatividade do tempo. Então, por que nós sempre consideramos o nosso tempo como o mais importante? Por exemplo, nós adultos andando na rua, né, com a criança. A criança tem um tempo de caminhada dela. E nós, como adultos, temos o nosso tempo. Quantas vezes, para priorizar o nosso tempo, nós pegamos essa criança no colo e andamos mais rápido no nosso tempo, sem respeitar o tempo de caminhada. Uma outra questão que eu trago, que é muito importante, isso tem a ver com a questão da inclusão. Quando eu converso com uma pessoa com síndrome de Down, ela tem o tempo de resposta dela. E, às vezes, pela dificuldade de fala, ela tem que repetir a mesma resposta ou a mesma fala 2 vezes. Quantas vezes pais, amigos, não tendo paciência de esperar o tempo da pessoa, acaba respondendo por ela. Eu sou pai de uma adolescente com a síndrome de Down e, muitas vezes, eu me vi até inconscientemente fazendo isso. Quando eu tomei consciência, o que eu costumo fazer? Tiago, eu não compreendi o que você falou. E faço essa pergunta tantas vezes forem necessárias, até que eu entenda o que ele quis dizer. Mas quantas vezes eu vejo alguém nessa conversa com tempos diferentes, não tendo paciência de esperar a resposta, ou responde sem ter entendido, responde qualquer coisa, ou, o que é até pior, tenta adivinhar o que a pessoa quer dizer, né? Ela diz árvore, mas você não consegue entender o que ela falou sobre aquela árvore. Se a árvore é bonita, se a árvore é grande, florida, aí a pessoa já procura responder o que a outra não falou. Ah, a árvore é bonita, só que a pessoa falou que a árvore é grande, né? Ou seja, não respeitou o tempo da outra pessoa. Ou então desconversa. Fala qualquer coisa e já vai falar para outra pessoa, já despista. Ou seja, nós não temos paciência de esperar o tempo do outro, né? Volto à frase, por que será que o nosso tempo é sempre mais importante do que o tempo dos outros? E não poucas vezes, aquela pessoa
em que teve seu tempo desrespeitado, respeita essa falta de educação. Não por incapacidade de entender que está sendo desrespeitada, é por não se ver na hora sendo desrespeitada, né? Porque ela não vê que a outra pessoa está correndo com o tempo, preocupada apenas com o seu tempo. A chamada escola tradicional, ela é mestre em desrespeitar o tempo dos seus estudantes, né? Eu lembro de um episódio, eu estava caminhando pelos corredores da escola lá do ensino médio, que meus filhos estudaram, e de repente eu olho minha filha conversando com uma amiga, e essa amiga estava chorando. Preocupado, me aproximei para perguntar o que aconteceu. Aí a menina falou: olha, eu fui humilhada na sala de aula porque eu estava vendo o celular. Fui totalmente humilhada. O que o professor não entendeu, que eu estava dispersa, justamente porque eu não estava conseguindo acompanhar o ritmo de todo o conteúdo que o professor achava que todos os estudantes deveriam aprender na mesma hora. Eu simplesmente não consigo acompanhar. E aí ela fez um paralelo muito interessante. Não é diferente do seu filho, que também não consegue acompanhar todo o discurso do professor e acaba saindo da sala de aula. É a mesma coisa. Eu também acabo olhando para o lado, faltando na aula, me dispersando, porque eu não consigo acompanhar todo o ritmo frenético dos conteúdos impostos pela escola. O que ela está querendo dizer? Que o tempo dela de aprendizado foi totalmente desrespeitado. O educador português José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, ele tem uma fala muito interessante. Ele fala que a escola está no século XIX, o professor no século XX e o estudante no século XXI, ou seja, completamente diferentes. A escola tradicional quer que todo estudante aprenda, decore todo o conteúdo ao mesmo tempo e do mesmo jeito, e que dê a mesma resposta também em um tempo idêntico. Isso não existe, porque cada estudante aprende de um jeito diferente e tem o seu tempo. Então, nós temos que romper com essa escola que exige que todos tenham o mesmo tempo. Essa é a ideia do tempo absoluto que vale para todos. O que essa escola tradicional está ensinando, na verdade? Está ensinando que todos devem ter o mesmo tempo. É uma escola que ensina a competição e não a solidariedade. Daí, esse estudante vai passar por todo o processo do tempo, educação infantil, fundamental, ensino médio, aprendendo que ela deve correr, que ela deve ser melhor do que o outro, que ela deve aproveitar o tempo mais do que o outro. E aí ela vai para a vida com essa concepção de competição, de ser melhor do que o outro. Todos O Todos na Diferença vai ter o prazer agora de escutar Michele Souza
que participa da oficina de escrita desde o seu início em 2015 no Instituto Casa do Todos. Michele tem paralisia cerebral, mas o que impediu dela se alfabetizar não foi a sua condição, e sim a deficiência no olhar da escola para o seu tempo. Antes de escutarmos a Michele, vou fazer uma audiodescrição. Michele tem pele branca, cabelos curtos e castanhos, está vestindo uma blusa azul com um casaco preto com flores vermelhas e ao fundo uma parede branca com 2 portas. Agora, vejam o que Michele fala da sua professora em sua trajetória escolar. O que aconteceu é que ela não teve paciência, né? Ela apagou antes de eu acabar de fazer a lição. Aí ela falou, você já escreveu? Eu falei, não. Então você vai ficar sem escrever. Aí eu não fiz, não terminei o que estava escrito na lousa e também nem trouxe a lição para casa. A pessoa sem paciência, Guga, não pode trabalhar com a pessoa especial, nem com cadeirante, nem com Down, nem com que tem autismo. Não pode, não tem paciência. Não, você não concorda comigo? Não tem paciência, por que dá aula para essa pessoa? A pessoa tem que aprender e fica desesperada. Foi isso que aconteceu. Naquela época foi muito difícil, porque toda vez era o mesmo problema. Eu falava, eu não consigo escrever, aí ela apagava. Não tem tolerância, por exemplo. Aí a pessoa se irrita, o aluno se irrita e acabou. O aluno fala assim, eu não vou fazer mais. Na época da minha escola, era isso que eu fazia. Estudei na escola especial, fui para a sala especial, eu passei, um bocado. Aí, quando tinha uma pessoa, assim, por exemplo, para fazer ditado comigo, aí a pessoa tinha paciência. A pessoa falava assim, não, essa letra está errada, apaga e faz de novo, né? Aí eu conseguia fazer. Mas através dessa oficina, eu estou escrevendo cada vez mais. Quando eu virei para você e falei, Guga, eu só sei escrever isso, aí você virou para mim e falou assim, espera aí. Aí eu comecei a escrever cada vez mais, estimular, e para mim é maravilhoso. Aí a gente fala assim, Guga, tá certo sim essa palavra? Será que dá certo para montar? Aí você fala assim, vocês que sabem. Então a gente muda do nosso jeito. Mas na minha época, os professores falavam assim: a Michele não tem condições de ser alfabetizada, então procuram uma coisa para ela fazer. Então eu comecei a trabalhar nas oficinas desde os 14 anos. E hoje eu estou nessa oficina maravilhosa que é Todos na Diferença. Eu gosto da Adriana Calcanhoto, gosto do filme Titanic, do Vento Levou, e também gosto do livro Pequeno Príncipe. Mas eu gosto mais, assim, de colocar, sabe, a poesia no YouTube para me escutar. Pequeno Príncipe é o planeta, né, que é engraçado, e é a flor dele, o lobo, né? Não, a raposa. E tem a flor, né? A flor vermelha. Na nossa oficina tem uma pessoa que tem autismo. Eu acho muito interessante. Desde o ano passado que ele está aprendendo a mexer com o celular. O Guga virou para mim e falou assim para a gente: gente, vocês têm que me ajudar com o Lucas. Aí a gente virou para ele e falou assim: como é que a gente vai te ajudar com o Lucas?
Se o Lucas é tímido, desde o ano passado ele está aprendendo a mexer com o celular e a mãe dele está ajudando, que é a Andréia, e está adorando participar com a gente. Na minha televisão tem legenda, né, Guga? Aí eu vou lendo, sabia? É mó barato. Eu acho que eu tenho que agradecer o Guga Dória através dessa oficina, né? Eu estou me desenvolvendo cada vez mais. O que fica de tudo isso? Aquele que não se adequa a esse tempo absoluto é visto como atrasado, como retardatário, aquela pessoa que está retardatária, está atrás. Se eu for comparar os tempos, essa pessoa que está atrás tem que, a todo momento, se apressar para correr atrás do prejuízo, para chegar no mesmo tempo absoluto que dizem que é para todos. E como nós vamos pensar em inclusão com essa visão de tempo? Eu costumo falar que pessoas como meu filho nasceram em dívida e vão ficar a vida inteira pagando essa dívida e nunca vão pagar, porque não é uma dívida, é apenas um tempo diferente. Temos também que romper com essa lógica que separa os seres humanos em iguais e diferentes, com e sem deficiência. Porque isso que eu estou falando vale para todos os seres humanos, independente da sua condição. Quantas pessoas têm dificuldade de aprender toda essa parafernália da tecnologia? O que acontece com uma outra pessoa que tem maior rapidez? Ué, você não entendeu isso ainda? É tão simples. E faz pela pessoa. Não dá chance da pessoa aprender no tempo dela. Quantas vezes aconteceu isso comigo? A pessoa faz tão rápido que eu acabo não aprendendo. Aí eu falo, olha, faz devagar, ou deixa eu fazer, me explica, dá o passo a passo, eu vou fazendo, aí eu aprendo no meu tempo. Mas as pessoas não têm paciência para isso. Diante de tudo isso, é inevitável uma pergunta: qual é a sua proposta de vida? Você já se viu não respeitando o tempo do outro numa relação, seja como educador, seja como pai, seja como amigo? Isso porque todos nós crescemos e aprendemos nessa escola que ensina a competição. E isso é cair na armadilha do chamado capacitismo, né? E nós temos essa visão simplesmente porque nós focamos apenas no nosso tempo, ou seja, aquele que tem um tempo diferente são vistos como pessoas incapazes, retardatárias, ou seja, a todo momento, mesmo que inconscientemente, todos nós estamos sendo capacitistas. A partir do instante que eu só estou olhando o meu tempo, eu estou sendo capacitista com aquele que tem um tempo diferente, independente da sua condição. Por incrível que pareça, tudo leva a crer que nós ainda estamos lá no século XVII para o XVIII, quando o físico Isaac Newton defendeu a tese de que existe o antes, o agora e o depois, e que o tempo é o mesmo para todos. Nós estamos esquecendo que no século XIX para o XX veio o Albert Einstein com a famosa teoria da relatividade, em que diz que essa visão cronológica do tempo é uma ilusão, que o tempo de cada um depende da singularidade de cada pessoa que vive aquele tempo. Um exemplo simples é que os milésimos de segundos que um piloto de Fórmula 1 tem
para trocar o seu pneu e para voltar para a corrida, é um tempo enorme. Ele atrasou milésimo de segundos, ele perde uma corrida. E para nós que estamos assistindo, é um tempo rapidíssimo. E entrando no âmbito da filosofia, tem um filósofo chamado Henri Bergson, que também viveu entre o século XIX e XX, que fala que todo o passado, tal qual ele aconteceu, não existe. Porque no momento presente, quando eu estou pensando em algo que aconteceu no passado, esse passado, toda essa minha vivência do passado, está misturada ao meu momento presente. Isso significa que, para o Bergson, é uma interpretação minha do meu passado. Se eu pensar nesse mesmo passado, alguns anos depois, a minha memória já vai estar misturada com aquele outro momento, com outro momento presente. Pensando na inclusão, se eu me relaciono com alguma pessoa com deficiência, com a minha memória do passado, de que, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down é atrasada, se eu me relaciono com essa memória capacitista que eu aprendi na escola, jamais eu vou conseguir criar vínculo com a pessoa que eu estou me relacionando. Por quê? Eu só crio vínculo se eu conheço a pessoa como realmente ela é. Se eu estou olhando essa pessoa através do que eu tenho de memória do passado, eu jamais vou estar vendo aquela pessoa como realmente ela é. E o Bergson diz também que aquele futuro longínquo também não existe. Todo momento presente, em questão de segundos, já é futuro. Então, para que eu seja realmente inclusivo, eu vou ter que desconstruir um passado que me ensinaram que as pessoas com deficiência são incapazes, viver com aquela pessoa no presente, tal qual essa pessoa é, aí sim nós vamos pensar no futuro melhor, não só para essa pessoa, para todos nós, para toda a sociedade. O futuro, então, acontece no agora. Quando a gente acabar esse programa, já estamos vivendo no futuro, e esse programa já é passado tudo simultaneamente. Então, vamos ficar por aqui. Eu queria agradecer muito a você por ter encontrado um tempo na sua vida para chegar até o final do programa e aproveito para convidá-la para continuar conosco aqui nos próximos programas. Coloquem aí alguns temas que vocês achem necessários, algumas dúvidas, algumas questões, ou mesmo algum tema que você domine, porque a ideia desse programa é ser uma conversa sobre o nosso lado capacitista, como romper, como desconstruir esse capacitismo que está impregnado na gente. Não é porque a gente é mau, mas porque nós crescemos numa sociedade excludente, competitiva, que exige, né, que o tempo seja único para todos nós. Até breve e até o próximo programa. E eu deixo aqui essa semana como questão, uma pergunta para você: será que nós sabemos o que é deficiência? E eu fecho aqui com uma questão, uma outra pergunta, e para conversarmos no próximo programa. Qual é o contrário da palavra deficiência? Deixo vocês aqui agora, então, com essa questão, com essa pulga atrás da orelha. Até breve. Finalizo, então, esse nosso primeiro programa, Converso, no vídeo a seguir, com meu filho Tiago. Ele tem a pele branca, uma pequena barba, cabelos e olhos castanhos, e está
com uma camiseta vinho. Eu estou com uma camiseta branca com estampas pretas e uma jaqueta preta. Ao fundo, tijolinhos aparentes, uma porta em madeira e um quadro branco com um símbolo em vidro. Todos na semelhança com Tiago Dória. Pai, que é espirando avião. O que é o que, Tiago? Não consegui entender direito. Espirando avião. Esperando o quê? Expirando avião. Ah, esperando o avião. Mas o que é isso? Você está esperando o avião? O que é isso? É uma música, poesia do Vanderly. Ah, é uma música, poesia do Vanderly. E você gosta dessa música? Gosto. Tá, então depois a gente pode ver a letra. Você me apresenta a música, que eu conheço o Vanderly, mas não conheço a música. Eu apresento. Você o quê, Tiago? Eu apresento. Ah, tá bom, depois de ver isso. Gente, esse é apenas um pequeno exemplo aqui com o meu filhão do que é respeitar o tempo do outro. Desrespeitar o tempo dele seria tentar adivinhar o que ele estava falando. Eu tive a paciência, respeitando o tempo dele, de entender o que ele quis dizer. Eu tenho paciência com meu pai. Expliquei até ele entender. Agradecimentos: Júlia Marinsec Vicentini, Michele Souza, Tiago Demange Dória.